Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma videoaula, uma aula de legislação de trânsito. E sobre a legislação de trânsito, eu digo para vocês que o nosso curso aqui da Lá Concursos, o curso do professor Luiz, se não for um dos mais atualizados e completos, vai ser o melhor. Eu digo para você, por quê? Porque olha só, somente aqui você tem um curso do CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503/97, artigo por artigo, é isso mesmo. Nós trabalhamos artigo por artigo e além disso nós temos um curso aí com mais aí de 60, 70 resoluções importantes do CTB. Inclusive hoje a gente vai trabalhar a resolução 670 de 2017. Essa resolução ela trata de uma situação bastante atípica no trânsito, né? Eu chamei de placas clonadas, né? É isso mesmo, né? Então já pensou, você tá lá no aconchego do seu lar, na boa, né? De repente começa a chegar multas, né? Você mora lá, todo mundo sabe que eu sou cuiabano, com muito orgulho, né? Você tá lá no aconchego do seu lar, começa a chegar aquelas cartinhas, né? Do Rio de Janeiro, né? Amapá, Pará. Poxa, eu nunca fui nesses lugares, eu não estava lá. Para você pagar, aí você, 1, 2, 3, aí você olha a fotografia, puxa, o carro é igualzinho o meu, mas não sou eu, garanto isso. O que aconteceu? Você pode ter sido vítima de um ato criminoso chamado aí clonagem de placas, né? E aí, professor, cara, aí você tá preso, porque você sabe que a placa é única, entendeu? Não pode trocar a placa, né? E aí, claro que o legislador previu uma válvula de escape para você solicitar o quê? A substituição da sua placa. Ah, professor, me aconteceu isso. E aí? Você vai falar pro cara: ó, cara, você vai ter que seguir a resolução 670. Porque essa resolução 670, ela vai definir o procedimento. Primeira informação importante da aula, tá aqui. Somente pode se trocar a placa mediante um processo administrativo. Olha aí. Então você vai ter que entrar com um processo administrativo no órgão, né, o órgão executivo de trânsito. Já vou bater a real para vocês, ó. Chama-se Detran, né? Você vai ter que entrar lá no Detran para você substituir a placa de identificação. Aí troca de placa de identificação de veículos automotores em caso de clonagem. Você vai ter que seguir essa via sacra. Puxa, professor, não é justo, mas fazer o quê, né? Esse aqui é o remédio para você acabar com a sua apurrinhação, né? Professor, por que tem que entrar com processo administrativo, né? Antes de a gente entrar com os artiguinhos aqui do CTB, vamos fazer uma ajuda à memória. Vamos lá no CTB. Artigo 115. O artigo 115 é aquele capítulo dos veículos. O capítulo dos veículos, nós temos 3, né? Nós temos 3 partes, né? Lá no CTB. Nós temos aquelas disposições gerais que vai falar das categorias, das espécies de veículos, bacana, ok? 2, vamos falar do quê? Da segurança veicular, e a terceira parte da identificação. Um dos instrumentos importantíssimos da identificação é a placa, né? E olha só o que diz o CTB, vem comigo. O veículo será identificado externamente por meio de placas dianteira e traseira, sendo esta lacrada em sua estrutura, obedecidas às especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Bingo. Agora que vem importante, parágrafo 1º. Os caracteres das placas, ok? Aí serão individualizados para cada veículo. Então, sim, cada veículo uma placa, né? Antes desse código de trânsito, né? Você trocava a propriedade do veículo, trocava a placa. Depois do CTB, esse CTB de 97, 98, parou isso. Troca a propriedade, mas a placa agora não é mais do proprietário. A placa é do veículo, não pode mudar. E o acompanharão até a baixa do registro, né? Quando você vai dar baixa no carro, né? Então a placa acompanha o veículo. Professor, a placa foi clonada, o veículo está em atividade, e aí? Não pode ser dada baixa. Por isso que veio o quê? A questão da clonagem. Ó, sendo vedado o seu reaproveitamento, é o número único, né? Então tá aí pra galera. Bacana, bingo, 10, né? E agora, diante disso, né? Isso aqui é uma das exceções, né? Eu acho que deve ser a única exceção aí, troca de número de placa, que é a clonagem, né? Então, regra geral, cada veículo uma placa, essa placa vai acompanhar o veículo até a sua baixa, né? Até a sua baixa, né? Professor, essa baixa é mesmo aquela analogia baixa do CPF? Exatamente, né? Baixa do CPF que a gente vê direto aí nas redes sociais, né? Artigo 1º, vem comigo.
Esta resolução disciplina o processo administrativo para a troca de placas de identificação de veículos automotores nos casos em que for comprovada a existência de outro veículo automotor circulando com a combinação alfanumérica de placas igual ao do seu veículo original. Então tá aí para vocês, né? Esse é o objetivo da placa, né? Professor, se eu chegar lá no Detran e se colocar a posição, não vai trocar a placa. Você tem que instruir um processo administrativo e aqui vai dizer a documentação necessária para você instruir e tramitar esse processo. Artigo 2º, ele vai trazer conceituação, né? São dois casos aqui, né, importantes. Nós temos aqui veículo clonado, né? Veículo clonado e nós temos veículo dublê ou clone, né? Professor, veículo clonado, né? O cara foi lá e clonou a sua placa. Então você está sendo a vítima, né? Aí clone, pegou aquela placa, mandou fazer uma igualzinha, né? E colocou no outro veículo com as mesmas características do seu, né? Então, só, cara, se eu fosse examinador, eu ia cobrar isso aqui, cara. Eu ia cobrar isso aqui dos 6. Conceito de veículo clonado. Olha só. Veículo original que teve a sua placa de identificação veicular aplicada em outro veículo. Putz, aí, ó, que teve aplicado. Então o cara copiou, né? Vamos lá. Veículo dublê ou clone. Veículo que utiliza a combinação alfanumérica da PIV, que é a placa, né, de identificação veicular, no veículo clonado original, apresentando ou não as mesmas características do veículo original. Né? Eu vou fazer um parêntese. Muitas vezes o cara pega exatamente, né, cara, igualzinho, porque fica mais fácil, né? Muito mais fácil, né? Marca, modelo, cor, dentre outras, né? Como assim, professor? Né? O cara vai lá, ele rouba um carro, né? Ele rouba um carro e automaticamente já pega a numeração de um carro igualzinho, marca, cor, ano, modelo. Aí o cara tá lá, né, cara, numa blitz lá, ele passou um blitz, ele passou no... Como é que o cara confere, cara, né? Tudo de boa. Principalmente no radar, né? Olha lá, carro, Gol, branco, tal, tudo igualzinho, né? Para enganar aí a fiscalização, né? Ou não, né? Com adulteração ou não do número de identificação veicular, né? Esse número de identificação veicular é no chassi. Então, o número do chassi tem um VIN. VIN é o número de identificação que fica lá. Então, ele pode, inclusive, olha só, né? Olha como é que é o mundo do crime, né? Vamos colocar aqui o mundo do crime, né? E possibilidades de ação criminosa aqui. Primeiro, o cara vai lá e clona a sua placa. Ok. Colocou um carro com característica completamente diferente, né? O cara tem um Gol, né? O cara tem um Gol, ele clonou a vaga do Gol e colocou num Corsa, né? Tem nada a ver, pronto. Né? Esse vai ser mais fácil identificado. O cara evolui. O cara roubou um Gol, clonou a placa de um Gol e colocou no dublê um outro Gol exatamente. Ficou mais difícil de identificar. Outro, o cara pegou, clonou a placa do Gol, né? E replicou lá a numeração do chassi. Oh, esse é mais profissional, né? Então são 3 possibilidades de ações criminosas. Anotem isso aí, cara, né? Anotem isso aí. Artigo 3º, vem comigo aqui. A troca de placas de identificação de veículos automotores, de que trata essa resolução, com a substituição de caracteres alfanuméricos de identificação, será realizada mediante instauração de processo administrativo pelo órgão executivo de trânsito na unidade da federação que estiver registrado o veículo, né? Professor, qual que é o trabalho do artigo 3º? 2, né? Vamos lá. Primeiro, ele vai ter que instaurar um PAD, né? Então, ó, PAD é um processo administrativo, né? Tá aqui um PA, né? Para troca da numeração. Então aqui já permite a troca, né? Segunda informação, quem que vai ser competente para isso? Detran, né? Professor, por que o Detran? Porque o Detran é o órgão executivo responsável pela gestão, tá? Pela gestão, ela é responsável, está lá no CTB. Está lá no CTB a competência dele, né? Ok. Artigo 4º, vem comigo aqui. A instauração do processo administrativo que trata o artigo 3º terá início com a apresentação de requerimento pelo proprietário do veículo, acompanhado da documentação comprobatória da existência do veículo dublê ou clone, né? Ou seja, professor, o cara vai lá instaurar, ele acha
que está sendo clonado. Não vale nada no direito, né? Então você tem que comprovar. Professor, quais são os principais comprovantes que tem isso aí? Principalmente atuações de trânsito, cara. Principalmente, isso que eu falei para você, o cara tá no aconchego do lar, começa a cair multa de outra... Cara, é bastante, cara. Brasileiro, vou falar para você, cara. Rapaz, tem que descer o sarrafo mesmo nesse povo, cara, tá? Para aprender, tem que construir mais presídio, claro, tem que ter mais educação também, mas o cara tem que ser penalizado pelos atos dele, né? Após a instauração do processo administrativo, enquanto não for realizada a troca das placas, será inserida restrição administrativa suspeita de clonagem. Olha aí, né? Então o cara protocolizou o processo dele, né, de substituição de placa devido ao evento clonagem, automaticamente vai ser inserido aí lá no cadastro do veículo, lá no Renavan, suspeita de clonagem, para salvaguardar aí, né, toda a situação, né? Sendo facultada a retirada da restrição a pedido do proprietário do veículo, né? Agora, então, automaticamente vai ser feita inserida esse cadastro, né? Agora, o proprietário do veículo ele não quer ter esse carimbo de suspeita de clonagem no seu veículo. Então ele pode, a pedido, né, olha aí a restrição, o proprietário pode retirar. No meu caso, eu ia permanecer, né? Por quê? Porque é uma segurança, né? Você está comunicando aí as autoridades aí, a autoridade de trânsito desse dispositivo aí que está acontecendo com o seu carro, né? Mas se o cara se sentir constrangido, né, pode ser retirado. Quinto, qual é o trabalho do artigo 5º? Muito simples, qual que é a documentação nesse? Olha a via sacra que o cara vai ter que fazer. O requerimento que se trata do artigo 4º deverá ser instruído pelos seguintes documentos. Cópias reprográficas. Professor, tem que ser autenticada? A legislação não disse nada disso, né? E eu entendo que não, porque tem o dispositivo que diz o seguinte lá na frente, caso a autoridade tenha interesse, ele pode solicitar o original para você comprovar, né? Cópias. Olha só a via sacra do cara para instruir o processo. Documento de identificação pessoal do requerente e do cadastro de pessoa física, CPF, para as pessoas naturais. Contrato social e suas alterações e o do CNPJ para pessoas jurídicas, né? Certificado de registro do veículo, claro, CRV, né? Frente e verso. E se tem o registro, tem que ter o licenciamento, né? Certificado de registro e licenciamento de veículo, frente e verso, bacana, né? A. B. Notificação de atuação por infração de trânsito que incidiu indevidamente sobre o veículo. É documento fundamental. Professor, a primeira parte do documento é para provar que é você mesmo e para provar que o veículo é seu, né? Para provar que o veículo é seu. Porque o cara que está sendo clone lá, o dublê, ele não vai conseguir uma documentação, não vai conseguir, não vai conseguir. Né? Não vai conseguir, o cara só colocou a placa lá, ó. Tá? E segundo, essa notificação prova que estão utilizando a sua placa e seus dados aí indevidamente. A imagem do veículo no caso de infração registrada pelo sistema automático metrológico ou não metrológico de fiscalização. Tem a fotinha lá do veículo, né? Do microfilme de auto de infração lavrado por agente de trânsito, né? Ou seja, você vai... Cara, via sacra demais, cara, né? Vamos lá. Do recurso interposto perante o órgão atuador conforme o caso, né? Como é que é o caso aqui? Cara, você recebeu uma infração, não foi eu. E aí entra o papel da Jari. Opa, cara, Jari, auto lá, recebi esse auto de infração, mas não sou eu, entrei com recurso, né? Você tem que entrar com recurso também, né? Vamos lá, próxima documentação. Agora, aqui é para provar que você está com a propriedade, né? Fotografias coloridas da frente, da traseira e das laterais do veículo de propriedade do requerente, para confronto com os demais documentos, devendo ser descritos ou indicados todos os pontos divergentes entre o veículo clonado e o veículo dublê do clone, né? Às vezes aí, o cara tem um adesivozinho, tem alguma coisa, tem um amassadinho, né? É mais documento de prova mesmo, né? Vamos lá, instruindo o processo aqui. Informações que possibilite a comprovação da existência de veículo dublê ou clone, né? Cópia do expediente que autorizou a remarcação do chassi. Caso você já fez uma remarcação do chassi naquelas hipóteses previstas, né? Ok. Agregados demonstrar que a gravação não é original ou que tenha ocorrido a sua substituição.
Laudo de vistoria e identificação veicular nos moldes da Resolução 466 de 2013. Inclusive, essa Resolução 466 tem aula do professor Luiz aí no site, quem quiser aprofundar. E suas alterações para a constatação da originalidade dos caracteres, identificação, chassi e seus agregados, com a coleta das respectivas imagens, né? Então tem que fazer a vistoria com as imagens, né? Finalmente, último documento, laudo pericial elaborado pelo Instituto Criminalística competente com as características do veículo. Você tem que ir lá na Politec, né, na Polícia Técnica, né? Aí, olha só a perturbação, né, cara, a porrinhação do cara, né? Vai ter que enfrentar, fazer o quê? Aí que vem, professor, tem que ser cópia autenticada? Não. Os originais dos documentos mencionados nas alíneas A e E do inciso 1 poderão ser solicitados no curso do processo administrativo para conferência, né? Se tiver dúvida sobre você, né? Poderão ser solicitados outros documentos, além dos previstos nesse artigo, sempre que necessário a instauração da instrução do processo administrativo que trata essa resolução. Então vai abrir um processo administrativo, né? E tudo que mexe com o Detran, você sabe o tempo que passa, né? Artigo 6º, vem comigo, né? E agora, concluído o processo, vem comigo. Concluído o processo administrativo, com a comprovação da existência do veículo dublê ou clone, deverá o órgão executivo de trânsito dos estados, o DF, daí, né? Ou seja, agora é o seguinte, chegou o final do processo, o agente de trânsito, realmente, né, você está sendo vítima desse ato criminoso. E agora? O que deve ser feito? Vem aqui para os passos a serem feitos. Primeiro, inserir os caracteres CL ao final do VIN, do número do motor, no registro do original do veículo, né? O que é isso, professor? Lá no chassi ou no monobloco do carro, vai ter que ser gravado a letrinha CL. Só aqui já custa dinheiro. Criar novo registro no Renavan. Vai nascer um outro registro no Renavan. Aquele lá morreu, vai ser dado baixa, né? Veículo original, com as mesmas informações do registro anterior, exceto pelos caracteres CL, nas últimas duas posições do VIN, e o número do motor, gerando o novo número do Renavan e nova PIN. O que é PIV? Nova placa de identificação veicular. Aí aqui vai gerar a nova placa. Cara, olha aí, né? Olha a porrinhação do cara. Então, primeiro ele vai ter que gravar lá no seu número do chassi no VIN a palavra CL. Depois vai ter que ter um novo Renavan. Daí vai ter uma nova placa aquele veículo, né? Vem comigo. Realizar novo emplacamento do veículo original com a nova PIN, com a nova placa, correto, né? Retirar os dados do proprietário do registro cujo VIN termine com CL, incluindo o campo relativo à propriedade, expressão registro de veículo clone. Nossa, o anterior vai ser colocado esse dado aí. Anotar a restrição administrativa registro de veículo clone no registro do VIN, que termine com CL. É tudo isso aí, prof, exatamente. Realizar a baixa da clonagem do registro do veículo cujo VIN termine com CL, né? Nos casos em que incidir gravame financeiro. O que é isso aqui, professor? Esse item, parágrafo 2º, parágrafo 3º é o seguinte, né? O parágrafo 2º, o carro está financiado. E aí é um gravame. Só que o gravame estava na placa anterior, no Renavan anterior. Agora é um novo Renavan, então tem o quê? Tem consequências. E aí, aqui eu não gostei muito disso não, né? Aqui deu uma aparência, né? De golpezinho, né? Golpezinho. O que está falando aqui? Jogou todo, ó. Nos casos em que incidir gravame financeiro sobre o veículo, ou seja, tem lá um financiamento no veículo. Deverá ser oficializada a instituição financeira credora. Então, lá, banco tal, ó, aquele carro aconteceu isso. Ou o responsável pelo gerenciamento eletrônico do gravame, a fim que seja suspensa ou cancelada a restrição financeira, cabendo à instituição financeira credora a responsabilidade exclusiva para a inclusão da restrição sobre a nova placa designada. Aí, ó. Então, fala, ó, banco, você deverá fazer a nova inclusão. A nova inclusão. Daí, né? Assim, isso aqui é a lei de Gerson, mas eu gosto das coisas certas. Na minha opinião, se o cara estava com financiamento, né? Aconteceu esse fato aí, claro que ninguém vai querer procurar isso, né? E aí, professor,
leva junto esse dado. Leva junto com outro veículo. O veículo é o mesmo, né? Só mudou o RG do veículo, né? O Renavan. Mesma coisa aqui na restrição judicial. Às vezes o carro está penhorado, está hipotecado, penhorado, né? Alguma coisa assim, tem alguma restrição, né? Nos casos em que incidir restrição judicial sobre o veículo, o juiz responsável pela restrição deverá ser informado acerca das alterações realizadas no registro do veículo original, né? Então tá aí, o juiz vai ser informado, né? Aqui não diz que é responsabilidade do juiz fazer nova restrição judicial, né? E se tiver, nos casos em que tiver incidir restrição RFB, ou seja, tem lá particularidades com a Receita Federal, né, sobre o registro, mesma coisa, né? No Brasil deverá ser informada acerca das alterações realizadas no registro do veículo original. Só no banco que ele fez isso, né? Lá no banco lá que ele ficou exclusivamente, né? Não gostei. A troca das placas de identificação de veículos automotores que trata essa resolução deverá ser procedida de pagamento de todos os débitos, impostos, taxas e multas vinculadas ao registro do veículo automotor, exceto aqueles gerados pelo veículo dublê ou clone, né? E aí, prof? Outra, professor, o que me aconteceu? Cara, quando começa a dar merda na vida, vem uma atrás da outra. Calma, respira. O que aconteceu, meu filho? Aconteceu o seguinte... Professor, eu estava devendo IPVA, estava devendo licenciamento, eu tinha 4, 5 multas, tudo lá, professor. Aí clonaram, entrei com processo, gastei dinheiro. E agora, professor, o que acontece? Para expedir a nova placa, bendita placa, eu tenho que pagar tudo. Exceto o que foi de despesa do carro clonado, né? Deverá ser excluída do prontuário do proprietário condutor pontuação relativa às multas e infrações que tenham sido comprovadamente cometidas com o veículo dublê ou clone. Justo, né? Então o cara não deve ser penalizado por algo que ele não fez, né? As infrações cometidas pelo veículo dublê ou clone serão registradas para o veículo que possua as caracteres CL no final vir registrado no Renavan para eventual atribuição de responsabilidades aos infratores, né? Essa resolução entra em vigor em 90 dias da sua publicação. Elmer Coelho Vicenzi, presidente do CONTRAN e do Denatran naquela época, né? Pronto, terminamos assim mais essa nossa videoaula aí. Hoje a gente estudou o assunto procedimentos para substituir uma placa clonada. E como sempre, nosso encerramento aí. Vem comigo. Covardia também se encaixa perfeitamente naquele que, ao saber da fraqueza alheia, vira um leão para tirar proveito disto, né? O cara é tão humilde, o cara fraco, você vira um leão para tirar proveito, né? Mas quando diante do destemido, o cara poderoso, né, se torna um manso, inofensivo cordeiro, né? Nossa Senhora, né? Bacana, né? Então é isso mesmo, né? Então isso acontece muito, né, cara? Eu vejo muito isso, né, cara? Eu vejo muito isso com, assim, sem citar nomes, né? O cara com mulher é valentão, machão, autoritário, e chega com outro cara lá, o cara vira um cordeirinho, né? Isso é também o quê? Isso é covardia. O cara é como... Tchau, tchau. Clique like.